Quais foram os meus melhores posts em 2024? Bom, hoje é dia 26 de dezembro e eu pedi para minha equipe fazer um levantamento dos melhores posts lá do meu Instagram e eles me mandaram um arquivo com 5 posts mais curtidos, mais comentados, mais compartilhados e mais salvos. Um deles foi uma mentira que custou mais de 28% para quem acreditou nela. Eu já vou falar para você qual foi. Bom, eu estava pensando como seria um vídeo curioso para o final desse ano e ver essa ideia dos melhores posts de 2024. Então eu pedi para minha equipe e eu não abri os posts ainda. Eu só olhei o primeiro deles, que acabou me chamando a atenção pelo próprio título que a minha equipe colocou aqui na tela, que vocês já vão ver. Fiz alguns cálculos para trazer um número exato, mas todos os outros eu ainda não vi. E é muito interessante entender como funcionam as redes sociais e essas métricas, o que elas nos dizem. Geralmente os posts com mais likes são aqueles que mais se relacionam com a pessoa que está lendo. Os posts com mais compartilhamento geralmente são conteúdos um pouco mais polêmicos ou algo que a pessoa lê e fala: eu preciso mandar isso para alguém, para o meu amigo, para minha família, no grupo de WhatsApp que a gente tem. Os posts com mais comentários tendem a ser aqueles mais polêmicos, às vezes falando sobre política ou algo que esfrega na cara de alguma pessoa e aí a pessoa vai lá e comenta e o outro comenta em cima e assim sucessivamente. E por fim, os posts com mais salvamentos geralmente são aqueles que mais ajudam, no meu caso, o investidor. Um post que a pessoa aprende tanto que ela fala, pô, vou salvar esse post para ver depois. E é justamente isso que vocês podem ver aqui na tela. Minha equipe separou os 6 posts mais curtidos, os 6 mais compartilhados, os 5 mais salvos e os 5 mais comentados. E a gente vai ver um por um a partir de agora. O primeiro deles, o com mais curtidas, foi o tal O Primo Mentiu. E esse daqui foi um Reels que eu gravei lá em 7 de julho de 2024, obviamente, quando eu recebi uma mensagem de uma seguidora dizendo: Daniel, você defende os investimentos internacionais, mas nada ganha do IPCA mais 6. Olha esse vídeo aqui. Era algo assim. E aí eu não entendi muito bem a mensagem. Eu falei, como é possível alguém falar uma besteira dessas num vídeo tão famoso, com tantas visualizações? Fui assistir o vídeo e vi que tinha um erro grotesco. A pessoa tinha comparado a rentabilidade do IPCA+, em reais, com a rentabilidade do S&P 500, o índice com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em dólares. Ele esqueceu de fazer a conversão, que nessa época que ele escolheu para fazer essa comparação fazia toda a diferença, mais do que quintuplicava o resultado do S&P 500. E não se preocupe que eu vou deixar o link para todos esses posts, os mais curtidos, compartilhados, comentados e salvos aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando para esse, que foi tanto o mais curtido quanto o mais compartilhado, se alguém tivesse ouvido o tal melhor investimento da década, lá atrás, no comecinho de julho, eu fiz os cálculos. Tinha pago R$ 4.108 em um título de IPCA mais 2055. Ou então tinha pago R$ 1.169 em um título de IPCA mais 2045, que foi inclusive justamente o título usado para o vídeo, o IPCA mais 2045. Então vamos seguir com ele. Pagou R$ 1.169 e hoje, se você for lá no site do Tesouro Direto, você pode ver lá que no dia 5 de julho o título valia R$ 1.169. Hoje ele vale R$ 1.066. Então se alguém escutou esse melhor investimento da década, uma oportunidade imperdível e colocou seu dinheiro nesse título, está com prejuízo de nada mais, nada menos do que 8,8% em reais. Acontece que dessa época para cá, nessa época o real estava 5,45. Hoje ele já bate 6,20. Então um título que na época, muito recomendado, né, a melhor oportunidade de investimento da década. E repare que agora tem uma interrogação no final do vídeo, depois que eu fiz um comentário que até deve estar por aqui, ó. Vamos ver. Depois que eu fiz esse comentário, eles tiraram uma exclamação e colocaram uma interrogação apenas. Não teve nenhuma retratação, nenhuma correção do erro drástico do vídeo. Mas, vamos lá, voltando para os números. Você tinha um prejuízo de 8,8% em reais, com o real a 5,45. Então o título valia em dólares 214 dólares e 50 centavos. Hoje, com o dólar a 6,20, ele vale 171 dólares e 93 centavos.
Se você fizer os cálculos, é um prejuízo de 19,84% em dólares, se você seguiu essa melhor oportunidade da década. Acontece que se nesse mesmo dia você tivesse comprado o S&P 500, que é a bolsa americana, que foi usada no comparativo, que é um erro também comparar renda fixa com variável, mas já que ele cometeu, vamos continuar com a mesma comparação. Se você tivesse investido no S&P 500 nessa época, ele subiu nada mais nada menos do que 8,34% em dólares. Então, ao invés de um prejuízo de 19,8% em dólares, você teria um lucro de 28,34%. Então, no agregado, você perdeu mais do que 28% escutando essa recomendação. E eu passei bastante tempo nesse vídeo aqui porque ele foi o mais curtido, o mais compartilhado e talvez até um dos mais comentados da minha página, porque foi um erro grotesco, assim como vários que são cometidos por vários educadores financeiros por aí. E quando a gente expõe eles, as pessoas gostam, porque as pessoas não gostam de serem enganadas. E muitos deles estão enganando vários de vocês o tempo inteiro, infelizmente. Mas vamos seguir na lista. Segundo post com mais curtidas, É Inacreditável Parte 2. Eu vou pular pro É Inacreditável Parte 1 para você entender do que eu estou falando. E esse post foi feito no dia das eleições de prefeito no Brasil. No Brasil, os prefeitos foram eleitos no dia 6 de outubro, primeiro turno, e eu coloquei um post dizendo: inacreditável, como pode 1,7 milhão, aqui foi um erro de português, peço perdão, 1,7 milhão de pessoas da maior cidade do país votarem nesse sujeito. Nessa época, tivemos a eleição do prefeito de São Paulo e os três primeiros eram Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. E os três, curiosamente, tiveram 1,7 milhão de votos. 1,79, 1,77 e 1,71 milhão, cada um com suas votações que levaram Nunes e Boulos para o segundo turno, mas todos eles tiveram 1,7 milhão. Então, se você lê esse post, você percebe, e eu inclusive na descrição só escrevi inacreditável. Quando você lê esse post, você percebe que eu não falo diretamente de absolutamente nenhum candidato. Eu não falo do Boulos, eu não falo do Nunes, eu não falo do Marçal, e essa foi uma das eleições mais polarizadas e mais polêmicas que tivemos. E aí teve um monte de comentário das pessoas falando: é inacreditável mesmo, como é que pode votar nesse sujeito? Como é que pode uma cidade tão grande com pessoas tão inteligentes votarem num lixo de pessoa dessas? E perceba que eu não me posicionei, apesar de eu ter um posicionamento que alguns sabem, eu não me posicionei falando: é inacreditável que você votou no Boulos, é inacreditável que você votou no Marçal, é inacreditável que você votou no Nunes. Eu simplesmente deixei a isca para morderem, e muita gente mordeu. Acontece que no dia seguinte eu fiz o É Inacreditável Parte 2, e eu gravei justamente um vídeo explicando sobre os vieses que dominaram as pessoas que comentaram no post anterior. As pessoas têm um viés de confirmação, ela tem um viés de afinidade, ela tem vieses que fazem com que ela se segue para a realidade ou não perceba que é uma pegadinha, ou não perceba que é um jogo de várias vias, né, que eu poderia estar falando de todos os candidatos. Então, aqueles que criticaram, é inacreditável mesmo, sempre falando do outro candidato. Só que tinha pessoas do outro lado falando: realmente é inacreditável como que pode votar no outro candidato. Então, foi engraçado, foi meio que um experimento. Eu estava torcendo no momento da apuração, no final da apuração dos votos, estava torcendo para que eles continuassem os três com 1,7 milhão para eu poder fazer esse experimento. Eu fiz ele e caiu como uma luva. Se eu fosse você, eu ia nos dois posts, lia os comentários e percebia como somos influenciados pelos nossos vieses. Post de número 3, família perfeita, de mais curtidas. Vamos lá, sua família parece perfeita? Parece? Então escuta essa. Ah, muito bom, esse post aqui é muito legal. Alguém me mandou numa caixinha de perguntas: a sua família parece perfeita? Eu falei: parece, então escuta essa. E eu comecei a explicar que nem tudo que a gente vê nas redes sociais é a realidade e que a realidade vai muito além do que está nas redes sociais. É lógico, eu sempre posto bons momentos com a minha família. Se você me acompanha lá no Instagram, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, as viagens que a gente faz, enfim, eu posto os bons momentos porque é isso que eu gosto de postar, é isso que eu gosto de compartilhar. Só que as pessoas assistindo isso pensam que a nossa vida é feita somente de bons momentos. E aí nesse post, que é muito curioso, eu falo: você não sabe ou você não vê
vê ou eu não posto nas redes quando o meu filho tá fazendo birra, quando o meu gato quebra a louça, quando a gente tá com roupa acumulada para lavar, quando coisas dão erradas no dia a dia. Inclusive, naquela tarde que eu escrevi esse post, eu tava limpando vômito e xixi dentro do meu carro novo. Então esse é o tipo de coisa que a gente não posta nas redes e que não é porque a gente não posta que não acontece. E aí a maior injustiça de todas, que eu falo no post, é você que está me assistindo ou que está me acompanhando nas redes, comparar a sua vida, que tem criança fazendo birra, tem gato quebrando, cachorro cagando onde não deve, tem vômito no carro, tem tudo que dá errado na vida de todo mundo, comparando com a vida das redes sociais, onde só é mostrado o que a pessoa quer, o que convém e provavelmente o que é bom e agradável. E isso é um ensinamento também para os investimentos. Muitas vezes você investe e se você diversifica, que é o correto, parte da sua carteira vai mal. Parte vai ter rentabilidade negativa, parte das suas escolhas não serão as mais acertadas. E aí você olha nas redes sociais alguns influenciadores de investimentos mostrando somente o que deu certo. Eu investi em tal empresa, eu investi em tal título, eu saí na hora certa, depois eu entrei na hora certa. Veja que é somente o palco, é somente o que deu certo. Tudo que deu errado não é divulgado. Nós aqui, pessoalmente, não divulgamos quando eu tô limpando uma fralda suja, o gato passa por cima e espalha merda pela casa inteira. Primeiro porque eu não tenho mão para fazer isso. Segundo porque seria muito nojento eu fazer, mas é algo que acontece com muita frequência. Alguns, inclusive, têm 2 contas de investimentos. Em uma ele compra o ativo, em outra ele vende e qualquer uma que dê certo, ele divulga. Então, pessoas mau caráter sim existem e a mensagem desse post que eu quero trazer aqui para vocês hoje, no final de 2024, é: não comparem a vida de vocês com o palco da vida de alguém, com algo que a pessoa escolhe a dedo para mostrar, que são somente os melhores momentos, ou somente quando é um pior momento é para ensinar algo grandioso. A vida de todo mundo é repleta de cagadas, literalmente, é repleta de brigas, é repleta de coisas que dão errado e não são muito diferentes da sua vida. Só que a única diferença é que a vida que você leva, você acompanha diariamente, segundo a segundo, nas redes sociais. É o oposto disso. Vamos lá. Próximo post. Ouvi um moleque. Uma foto minha do Noah. Depois tem mais. Eu com os meninos aqui, fazendo bagunça na cama. O Ben pequenininho, sem cabelo, cabelo liso. Isso aqui foi em fevereiro. O Ben tinha 5 meses nessa época. Até me emociono lendo um post desse. Enfim, a legenda diz que certa vez eu ouvi um cara, ou melhor, um moleque, dizendo que ter filhos era muito romantizado, que as pessoas diziam que era maravilhoso, mas tinha muita renúncia, era muito caro, era um monte de sofrimento para ter 3 ou 4 momentos incríveis na vida. E aí, na reflexão do texto que eu escrevi nessa foto, nesse post, eu falei que essa pessoa era uma coitada. Eu, inclusive, tenho muita pena de quem decide não ter filhos, porque é uma coisa tão, mas tão incrível na nossa vida, com momentos tão surreais, com amor inexplicável, que eu penso, putz, a pessoa tá deixando de ter isso. Ao contrário do que esse moço dizia, que tinham somente 3 acontecimentos na vida de uma criança que valeriam a pena presenciar, eu dizia que tinham 3 ou 4 todos os dias. E aí eu contei a história, que eu tava numa rotina de sono com o Noah, com o Ben, a Gabi punha o Noah pra dormir, eu colocava o Ben, até hoje é assim, eu coloco o Ben, ela põe o Noah. E aí eu tinha descido, e a Gabi me ligou e falou, vem aqui, sobe aqui. E eu correndo desesperado, ela nunca me liga, né, nesse momento, então algo estava acontecendo. Cheguei lá, ajoelhei do lado da cama, o Noah sentou na caminha dele, me deu um abraço e falou, dorme bem, papai, eu te amo. E aí eu expliquei que nas noites anteriores eu tinha passado lá todas as noites, só que nessa noite a gente tinha feito um passeio com os meus pais que estavam aqui, eu achei que ele estava cansado, a luz estava apagada, achei que ele estava dormindo. E o engano foi esse, ele não estava dormindo, ele estava me esperando para dizer que me ama e para dizer uma boa noite. E são esses pequenos momentos diários, pequenas evoluções, pequenos acontecimentos que quem olha de fora parece bobagem, mas quem está vivenciando isso, quem já foi pai sabe do que eu estou falando, que fazem todo o esforço, todas as fraldas trocadas, as madrugadas não dormidas, as birras que acontecem todos os dias, valerem muito a pena. Então esse post foi especial para os pais e para aqueles que pensam ou não em ter filhos, que é sim uma bênção enorme. E papai te ama também, Noah. Muito show. Vamos lá. Próximo post aqui, onde nós vamos parar? Esse post aqui eu tinha passado algumas semanas sem abrir caixinha de perguntas. Isso foi no dia 13 de maio. A gente estava no Brasil, então a gente tinha evento, enfim, passei uns dias viajando, aí não abri caixinha. Resolvi abrir uma caixinha e falei, faz tempo que eu não abro, então aproveitem, vou responder absolutamente
todas as perguntas enviadas. E geralmente, quando eu abro a caixinha, eu recebo 50, 60, 70 perguntas. Nesse dia, na primeira meia hora, eu devo ter recebido umas 400 perguntas. Eu me comprometi a responder todas, e aí eu vi aquela enxurrada de perguntas, eu falei, beleza, vou ter um trabalho bom, mas vamos lá. Quando eu fui ver as perguntas, era um bando de gente pedindo diquinha. Era um bando de gente falando, analisa minha carteira, tá. Qual que é a melhor ação? Qual que é o melhor ETF? Querendo diquinhas rápidas e vazias e rasas. Pessoas que nunca me fazem perguntas, porque os que me fazem perguntas boas. E quando me fazem perguntas ruins eu ignoro completamente. Mas parece que pelo fato de eu falar que ia responder todas, as pessoas fizeram uma enxurrada de perguntas nessa ânsia por uma diquinha de 3 segundos. E aí eu fiz um desabafo no post, eu falei, esse é o nível da sociedade atual. As pessoas querem vídeos de no máximo 15 segundos. Querem resumos do resumo dizendo os principais pontos. Querem tudo mastigado e isso faz com que a sociedade fique muito superficial. Que as pessoas não tenham um conhecimento verdadeiro. Inclusive eu sempre falo para vocês que me seguem aqui, eu faço vídeos mais longos, eu explico detalhes, eu trago fontes e eu gosto muito de quem me acompanha porque são pessoas que querem conteúdo de qualidade. Não são pessoas que estão buscando essas diquinhas superficiais. Então ficou uma reflexão de será que a nossa sociedade hoje está do jeito que está justamente por esse comportamento? Por esse imediatismo, por essa necessidade de coisas superficiais e essa dificuldade de se aprofundar em algo. Enfim, foi um desabafo, uma reflexão e várias pessoas se relacionaram com o que eu falei nesse post. E se você pensa que é assim também, dá uma olhada porque tem coisa legal escrita lá. Bom, vamos lá. Posts com mais compartilhamentos. O Primo Mentiu, que foi o primeiro que eu falei, que foi o com mais curtidas também. Pobre não compra dólar. Esse daqui deve ter sido do Lula. Sim, dia 17 de julho, a população mais pobre não compra dólar, mas sim comida, diz Lula a empresários. E eu lembro que esse post aqui, eu tava levando o Noah pra escola, aí quando eu deixei ele na fila da escola, que a gente fica esperando um tempinho, eu deixei ele lá e eu tava lendo as notícias, e aí me saiu essa notícia de que o presidente Lula tinha dito que pobre não compra dólar, compra comida. E aí a minha explicação nesse Reels foi que o senhor presidente, excelentíssimo presidente da República, estava completamente equivocado, completamente enganado. Ele dizia que não importa o preço do dólar, porque pobre não compra dólar, compra comida. Acontece que o preço da comida é diretamente influenciado pelo preço do dólar. Se o dólar sobe, o combustível fica mais caro, a soja fica mais cara, o petróleo, o milho, o arroz e tantos outros produtos, somente o combustível, através do petróleo, que é o que transporta tudo para o supermercado, já deixa os produtos mais caros. Então, uma irresponsabilidade fiscal, um desleixo do governo em relação às contas públicas e, consequentemente, em relação ao preço do dólar, afeta principalmente os mais pobres. A pessoa que tem muito dinheiro, os malvadões, empresários, milionários e bilionários, eles têm rendas em dólar. Eles investem em dólar, eles têm patrimônio em dólar. Então, se o dólar se valoriza frente ao real, para eles não muda nada. Inclusive, eles ficam mais ricos com isso. Agora, se o dólar se valoriza, o pobre não se beneficia de forma alguma. Só que ele é muito, mas muito prejudicado porque a comida que ele compra todos os dias fica muito mais cara. A roupa que ele compra, a passagem de ônibus que ele paga todos os dias ficam mais caras. E como o consumo do pobre consome boa parte da sua renda, não sobra nada para investir, essa inflação acaba afogando a pessoa. Já o rico não, o rico com uma inflação de 100% continua sobrando muito dinheiro todos os meses. Então veja que essa fala é muito irresponsável. Ela faz com que as pessoas que mais apoiam esse tipo de governo sejam as mais prejudicadas, empobreçam, fiquem com uma vida muito mais difícil do que já é, com essa irresponsabilidade, com esse tipo de fala. Bom, essa fala foi feita 17 de julho e, bom, a gente comparou o post lá, inicial era dia 7 ou 8 de julho, o dólar estava 5,45, então estava ali 5,45, 5,50, hoje está 6,20, então desde então o dólar ficou muito mais caro e, consequentemente, a comida da mesa do brasileiro também. Vamos lá! Cara, esse post é muito bom. Uma pessoa me perguntou, né, o que eu acho de ter filhos sem antes ter
uma estabilidade financeira. E eu falei que como educador financeiro eu teria talvez uma responsabilidade de falar, olha, você precisa das contas arrumadas, você precisa de tudo certinho, você precisa de um emprego melhor, um salário maior, uma reserva de emergência para então pensar em ter filhos. Mas eu disse uma coisa oposta. Se a gente espera ter tudo perfeito, as contas controladas, o salário estável, a reserva montada, tudo perfeito para você então pensar em ter filhos, isso não passa de uma grande utopia. Isso não passa de algo inatingível. Muitas pessoas dizem, quando isso acontecer eu terei um filho. E aí essas pessoas são justamente as que nunca têm um filho, porque o momento perfeito, estarmos 100% prontos, nunca vai acontecer. Nunca. Esquece. Isso é uma utopia. E aí eu falo que o dinheiro é importante, sim, que o dinheiro é fundamental para você criar uma criança com dignidade, principalmente moradia, educação, alimentação, mas que as pessoas dão muito mais importância do que realmente tem. Uma vez que você tem essas necessidades básicas atingidas, uma família, um amor, a atenção, a presença dos pais vale muito mais do que uma reserva de emergência recheada. E aí eu falo, que inversão de valores é essa? Que merda de pai é aquele que tem uma vida financeira estável, perfeita, reservas, viagens, presentes e passa 18 horas do dia no escritório. Quando volta para casa sequer olha os filhos na cara. Primeiro porque estão dormindo e se estão acordados ele não quer ter o trabalho. Deixa os filhos com uma babá e acha que uma viagem por ano para uma estação de esqui ou para um hotel caro vai resolver essa relação. Então é uma inversão de valores onde as pessoas dão muito mais importância ao dinheiro do que a coisas que o dinheiro não compra. Tem até uma música que eu gosto muito, Chicken Fried é o nome. Eu escutava quando eu estava na faculdade e ela dizia assim, There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. Em português, que não existe sinal de dólar, não existe um cifrão numa mente tranquila, numa mente em paz e numa vida em paz também. Então, logicamente, uma estabilidade mínima financeira é fundamental para você ter filhos. Mas uma vez que você tem ela, não fique colocando novas etapas e novos checkpoints e novos desafios a serem atingidos para então ter um filho. Muitas vezes as pessoas têm filhos e aí sim conquistam as maiores coisas de suas vidas. Logicamente na parte afetiva, na parte de relacionamentos, mas também na parte financeira, na parte de trabalho. Então se você está nessa etapa de quando eu ganhar uma promoção, quando alguma coisa acontecer eu terei um filho, repense. Porque talvez um filho será a sua maior riqueza e transformará a tua vida para sempre. Próximo post, como eu montaria uma carteira de investimentos, vamos lá. Então aqui eu acho que eu falo sobre alguns ativos que eu teria, 3 planetas, 2 satélites, um ETF de renda fixa, enfim, eu faço uma listinha ali, e inclusive tem um erro de digitação aqui, é SPHQ, não GQ, mas eu faço uma simulação de uma carteira de investimentos e quanto você precisaria ter para investir nessa carteira. Então eu faço também uma simulação de uma carteira ainda mais simples, somente com VT e AGG, falando dos custos do IOF, spread, corretagem, etc. E aí eu falo que os alunos da autonomia têm um spread de 0,7%, que é bem menor do que o spread praticado por aí. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo até agora e você quer passar os próximos 3 meses ao meu lado, no Autonomia Financeira, meu curso sobre investimentos globais, abriremos as vagas no dia 12 de janeiro. Então esse vídeo provavelmente vai ao ar nos últimos dias de 2024, então daqui 2 semanas teremos a abertura das vagas da turma 14 do Autonomia Financeira. Já levamos mais de 2.000 alunos à sua autonomia e aos investimentos globais com tranquilidade, com segurança e com muita confiança. Venha fazer parte também, vou deixar o link de inscrição para essa turma aqui embaixo. Bom, então esse post foi nada mais nada menos do que um exemplo de uma carteira de investimentos muito básica, muito genérica, que não é uma recomendação porque as suas necessidades são diferentes das que a pessoa que eu usei como referência são, mas deu uma boa ideia aí para o que é uma carteira global. Pois bem, quem é mais rico? Vamos ver esse post aqui. Esse post é uma comparação da Laura e da Marcela. Então a Laura tem um salário de 20 mil reais, a Marcela de 10 mil reais. Acontece que a Laura gasta 18.500, investe apenas 1.500, enquanto a Laura gasta 7 e investe 3. E depois de 30 anos, a Marcela tem 3.638.000, enquanto a Laura tem 1.819.000 reais. E aí a mensagem desse post é a seguinte:
Pode ser que você ganhe muito mais, mas sem responsabilidade, sem organização e sem disciplina para investir todos os meses, você terá uma vida mais luxuosa hoje, mais desorganizada hoje, só que lá na frente você terá muito, mas muito menos dinheiro do que alguém que talvez ganhe menos que você, mas tenha essa organização. Então, cuidado para não sofrer o que eu chamo no post de lifestyle inflation. Ou seja, aumentou o salário, gasta mais. Ganhou um bônus, torra ele numa viagem. Aumentou o salário, gasta mais. E você vive sempre naquela corrida dos ratos, tendo que trabalhar para sustentar uma vida cada vez mais cara. Tenha uma vida confortável. O dinheiro serve para isso, para te trazer conforto, tranquilidade, segurança. Mas se você ganha mais do que você gasta hoje, invista boa parte disso. Ganhou ainda mais, beleza, sobe um pouco o padrão de vida, mas investe um pouco mais. E o teu futuro financeiro te agradecerá e muito por essa atitude. Então era justamente para fazer essa comparação, né? Não importa se você ganha mais ou menos, e sim o quanto você investe por mês para chegar lá na frente com um futuro muito mais confortável. Não estou dizendo para você não viver hoje e não aproveitar a vida, pelo contrário, aproveite e viva, mas com responsabilidade e sempre deixando parte para o teu eu do futuro. Muito bem, posts mais salvos, esses daqui são geralmente aqueles que mais ensinam as pessoas, que as pessoas veem um ensinamento maior, uma lista ou algo que elas querem salvar para ver depois. E é aquilo que todos nós fazemos, inclusive eu, a gente salva e nunca mais vê. Eu tenho uma pasta no Instagram, sei lá, com 500 posts salvos que eu nunca entrei nela. Então, se você é como eu e como todas as outras pessoas, se você salva esses posts e nunca mais retorna para eles, comenta aqui embaixo que você também faz isso. Quando você compra um ETF, está investindo nessas empresas. Esse daqui foi interessante. Eu peguei as maiores empresas de cada um dos ETFs. Então, o VO, se você compra uma cota de VO, 7% do teu dinheiro está indo para Apple, 7% para Microsoft, 3,4% para Amazon, 3% para Nvidia e assim sucessivamente. Isso foi para mostrar para as pessoas que ao comprar ETFs, elas não estão simplesmente comprando um ETF. Elas estão se tornando sócias de empresas nesses percentuais, nessas proporções. Então eu peguei os maiores de cada um dos setores, regiões, alguns exemplos de ETFs diferentes e mostrei as empresas que fazem parte dessa composição. E aí eu expliquei depois que os ETFs são a melhor forma de diversificar, que trazem muita eficiência, diversificação, custo baixo e bons resultados para quem sabe escolher bem os ETFs, que é justamente o que eu ensino os meus alunos dentro da autonomia. Se você tem interesse em investir bem globalmente através dos ETFs, esteja comigo no dia 12, que a gente vai abrir as vagas da próxima turma. Se eu pudesse investir em um só ETF, qual seria? Resposta na lata, o VT. E se morasse no Brasil, seria equivalente VWRA. Pois bem, VT e VWRA são ETFs globais, amplos e passivos neutros que investem em todas as empresas do mundo. O VT, se eu não me engano, tem mais de 10 mil empresas hoje. E ele é uma posição que facilita a tua vida. Para a tua exposição à renda variável, que é toda a carteira se você é agressivo, ou uma parte dela se você é mais conservador, o VT é suficiente, é simples, é eficiente, é barato e vai te trazer ótimos resultados de longo prazo. Então, eu não invisto pessoalmente no VT porque eu não sou obrigado a escolher apenas um ativo, eu monto uma carteira um pouco mais sofisticada, mas se eu pudesse investir apenas em um para o resto da vida, seria o VT. E aí eu explico em detalhes no post, se você quiser ir lá e olhar, tá aqui no link aqui embaixo. 5 ETFs para investir em renda fixa, e esse é o tipo de lista que o pessoal gosta de salvar. 5 ETFs para investir em renda fixa, 5 ETFs que mais renderam, 5 ETFs que pagam mais dividendos, coisa que eu sou contra totalmente, mas vamos lá. Aí eu fiz uma lista ali com TFLO, SGOV, BND, AGG, LQD e JNK. Deve ter um vídeo aqui no canal falando sobre esses ETFs de renda fixa, então inclusive vou deixar aqui no card, caso você esteja assistindo e queira ver esse vídeo sobre esse post aqui, para você assistir agora. 5 livros que todo investidor deve ler, deveria ler. Eu tenho mais um erro de português aqui. Vamos lá, vamos ver quais são. The Most Important Thing, do Howard Marks. Psychology of Money, do Morgan Housel. Nudge, do Richard Taylor. Deve ter um investidor de bom senso. Não, o próximo é Charlie Munger, do Complete Investor. Esse livro é bom demais. E o último, do John Bogle, com certeza, The Little Book of Common Sense Investing, para aprender a investir de forma passiva. Bom, essas listas de melhores livros, tenho vários aqui, poderia recomendar vários mais, inclusive se você quer ver novas listas de livros para iniciantes, livros mais avançados, comenta aqui embaixo que vai me dar inspiração para gravar novos vídeos para vocês. Agora vamos de comentários, geralmente são os mais polêmicos. Alexandre Matos, quem é Alexandre Matos?
Alexandre de Moraes, pô, equipe, errou o sobrenome do careca, vamos ser processados aí. Se o canal for derrubado, vocês já sabem, né? Alexandre de Moraes desbloqueia contas do X e Starlink após determinar transferência de 18,37 milhões. Enfim, foi um comentário que eu fiz, foi lá em setembro, desse absurdo jurídico do Brasil, onde um juiz da Suprema Corte decide confiscar ou multar uma empresa que nada tem a ver com a outra porque a outra não cumpriu, enfim, balela jurídica que mostra justamente o risco jurídico que existe no Brasil. Tem um filósofo brasileiro, nem sei se o cara é filósofo ou não, mas ele dizia que no Brasil até o passado é incerto, e esse tipo de atitude e de decisão mostra justamente isso. E é por isso que eu defendo tanto os investimentos globais. É por isso que eu reforço tanto a importância de você enviar todo o seu dinheiro de longo prazo para fora do Brasil, para se proteger do risco político, risco cambial, risco inflacionário, risco econômico, risco jurídico, né, Alexandre Matos? Enfim, foi mais um exemplo aí, um absurdo jurídico que rolou no Brasil, e o pior de tudo é que muita gente apoia esse tipo de coisa. Comentários inacreditável parte 1, lembrando aquele post do É inacreditável que 1,7 milhão de pessoas votaram nesse sujeito, e aí a galera sentou o dedo nos comentários, inclusive foi o segundo mais comentado do ano. Terceiro mais comentado, quanto você realmente precisa para viver de renda? Deve ser um post falando sobre a regra dos 300, quando que precisa, 4%, beleza. Provavelmente foi chamando para um vídeo que eu fiz, uma live que eu fiz sobre... aqui ó, esses dois vídeos sobre... Inclusive, são um dos vídeos mais assistidos aqui no canal. Será que é suficiente se aposentar com $1 milhão? Quanto você precisa de dinheiro para viver para sempre? Tem uma live que eu fiz, eu vou deixar ela aqui, que ela é muito boa, mas muito boa. E eu falei das estratégias que eu utilizo com os meus clientes para viver de renda. Vários deles hoje já vivem de renda e a gente tem uma estratégia específica que determina pisos e tetos e saques mensais e correções por inflação americana, brasileira, enfim. É uma fórmula um pouco complexa que eu explico nessa live. Então, se você tem interesse em saber como uma estratégia global de investimentos é utilizada durante a aposentadoria para a pessoa viver de renda, essa live ela te mostra. Próximo aqui, minha carteira de investimentos. Essa é a minha carteira. Isso aqui foi de outra live que eu fiz aqui no YouTube falando sobre a minha carteira. E você já está aqui, esse vídeo já provavelmente editado tem uma meia hora, então se você está aqui, você gosta de conteúdo mais profundo, você não está em busca de diquinhas de última hora, então você provavelmente vai gostar muito desse vídeo. Só avisando, eu não falo sobre os ativos da minha carteira individualmente. Eu não digo, eu invisto nisso, tá aqui, copie. Não. Eu mostro toda a estratégia por trás, as decisões, os percentuais, a alocação, coisas que realmente importam e que realmente vão te ajudar. Eu mostro como a minha carteira é construída para que você se inspire nisso e construa a tua também. Não é uma diquinha para você copiar minha carteira, e sim um ensinamento para você montar a sua carteira com mais qualidade. Eu tenho certeza que várias pessoas se decepcionaram com esse vídeo, achando que eu ia trazer os percentuais certinhos e uma carteira para ser copiada, mas se você gosta de conteúdo profundo, conteúdo que realmente faz diferença, assista esse vídeo. Eu vou deixar ele aqui, essa live aqui, para você assistir, onde eu mostro o racional e a construção da minha carteira para você construir a sua também. E por fim, a última, com mais comentários de 2024, é Inacreditável, parte 2, que foi quando eu falei do post lá do 1,7 milhão de pessoas que votaram nesse sujeito, e eu sequer falei qual era o sujeito. Bom, pessoal, último vídeo do ano. Estamos aqui no YouTube. Eu estive um pouco ausente esse ano, eu confesso. Primeiro porque a gente fez algumas viagens no começo do ano e aí ficou difícil de gravar. Segundo porque eu regravei o Autonomia Financeira por completo. 87 aulas regravadas, e isso me tomou mais de 3 meses. Toda noite eu gravava um vídeo, e ao invés de estar aqui gravando para o YouTube, eu estava gravando para o Autonomia. Então isso me impediu de gravar novos vídeos aqui, fiquei um tempo fora, mas agora o objetivo é voltar com muita frequência e muito conteúdo bom. E se você entrar no Autonomia, você vai ver que o conteúdo está 100% atualizado, novas aulas, novo cenário, né? Novas edições, mas principalmente um conteúdo atualizado, com tudo que está mais atualizado aqui no mercado financeiro global. Bom, eu espero que tenha gostado, um ótimo ano de 2025 para você, uma ótima virada, que o ano que vem seja repleto de conquistas, de posts muito profundos, que ensinem muita coisa, que desmascarem algumas pessoas, como eu fiz nesse ano, que tenham muitas curtidas, comentários, compartilhamentos, mas principalmente que
toque em vocês, que mudem a vida de vocês, nem que seja um pouquinho, ensinando algo, alguma reflexão, algum ponto de vista diferente que possa te ajudar nessa jornada, beleza? Um ótimo 2025 para todos nós, um forte abraço e até lá.